Quem logrou... Lá, Alexandre, você levantou a mão. Depois eu vou ler uma pergunta aqui que veio à tona. Eu acho que tem uma outra discussão que precisa ser colocada em pauta também, né? O que é rápido e o que é lento. Também. Mas Não sei. Também, que é rápido e lento, para a eternidade... Não é nada. Não é Faz nada. diferença nenhuma. Exato. Não, mas assim, que existem espíritos que ficam lá só derrapando. Sim. Mas esse conceito da eternidade eu acho ótimo. Mas, ao mesmo tempo, como a gente é idiota, a gente se encosta nele. Porque fala assim, eu tenho a eternidade para mudar a minha perspectiva, então eu não vou fazer agora. Tem essa pergunta, daqui a pouco eu posso abordá-la. Vai. Não, mas depois, abordo depois. Antes eu vou abordar essa aqui, ó, que é a 100 e... A gente falou nela, de certa maneira. Ó, 121, acho que a Carla falou também. 121. Não, primeiro deixa eu ler a 120, que é curta e grossa. 2 linhas, uma linha de pergunta e uma linha de resposta. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Aí eles dão uma correção na pergunta. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Ou seja, a ignorância não é a existência do mal. Não. E a gente entende como ignorância como algo ruim. Exatamente. Isso é um viés do caramba, isso aí. Agora sim, a 121, que eu queria ler. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal, que eu estou insistentemente. Mas por que o cara chega em algum momento e escolhe o bem? E parabéns para você escolheu o bem, muito bem, o outro escolheu o mal. Pô, mas por quê? Por que esse cara também não escolheu o bem se todos foram criados iguais na origem? Teoricamente, ele também deveria ser apto a escolher o mal, o bem, desculpa. Ou vice-versa, né, também, né? Resposta: não tem eles o livre-arbítrio, mas aí eu entendo assim, lá na frente. Aquilo que o Alexandre falou lá atrás, falou, cara, o cara tá nu e cru. O que faz ele escolher para um lado ou para o outro, aí o Alexandre também não sabe, eu também não sei. Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Ou seja, todo mundo é criado igual, o que faz pender para um lado ou para o outro? Seria que ser igual, não é determinismo. Cara, você vai escolher errado, você vai escolher certo. Não. Eu acho que a beleza eu não sou, de novo, eu não tenho filho, não posso dizer. Mas acho que a beleza da paternidade, ou da mentoria, ou do direcionamento está justamente aí. O divino está justamente aí. Então, você pega... Não, deixa eu só concluir. Desculpa. Você pega um ser ignorante e você vai apresentar para ele as opções. A forma como você faz isso é determinante. E aí a ignorância serve como uma ferramenta para você exercer a sua lei de compensação ou a sua lei da bondade. Então, você que veio antes, você que está mentorando, que está direcionando, você é responsável. E com essa responsabilidade na mão, o que você faz? Entende? Então, mas aí é o que o Alexandre colocou, um agente externo. Aí, mas só acabando a resposta, Deus não nos criou os maus, criou os simples. Também Deus não criou os bem. Não criou nem mal, nem bem. Criou simples e ignorante. Todo mundo zerado. E criou perfeitamente. Com o HD zerado perfeitamente. Criou perfeito. Ou seja, teoricamente, o cara... ele não está enviesado para escolher o bem, também não está enviesado para escolher o mal. Vice-versa. A moeda cai para os dois lados. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim o tornaram por vontade própria. Mas como assim? Aí que tá. Mas de onde que vem a vontade, se a vontade é algo que... Então a vontade é o quê? Essa é a primeira pergunta. O que é a vontade? Posso fazer uma pergunta? Pode. Para você, José, quem é a pessoa que você considera que mais te ensinou na vida? Que você respeita porque te ensinou algo importante? Cara, eu vou aqui apelar para o meu convite de formatura, né, que a gente colocou lá, quando a gente faz agradecimentos aos professores, nós falamos assim, agradecemos os professores por nos terem ensinado
com exemplos e com contra-exemplos. O bem e o mal é um negócio que a gente vai descobrir, pelo que o Alexandre falou, eu concordo com ele, a posteriori. Você vai perceber que é bem ou mal a posteriori, mas que é o tempo. Eu estou querendo voltar no a priori. É uma priori que eu quero chegar, sem o agente externo. Intrinsecamente, de onde que vem a vontade? De onde que vem a aptidão de você escolher para o bem e a aptidão para você escolher para o mal? Ou a tendência, como queira, se quiser chamar de tendência, aptidão, é uma questão de rotular a palavra. Do encanto. Mas define encanto. O que é encanto? Então, de novo, né? Hoje eu tenho consciência e sei o que me agrada, o que é encantador. Mas, por exemplo, quando você... as coisas vão acontecendo, sejam elas boas ou más. E você tem um encantamento por isso ou aquilo. E aí, esse encantamento é o que te causa essa vontade, essa curiosidade. É o que te traz, que te acalenta. Então, por que alguns têm um encantamento para X e outros têm encantamento para Y? Por conta da sua natureza. Então, as naturezas são diferentes. Não, elas são desenvolvidas. Não é que Deus criou naturezas diferentes, porque você acabou de dizer aí, que está no Livro dos Espíritos, que Deus não criou nem bons, nem maus, né? Nem mal. E ele está dito lá, o que os torna bons ou maus são as suas atitudes, as suas decisões. Você leu isso aí? As vontades. A vontade. Isso é. Não são decisões, são as vontades. São decisões, deixa eu pegar aqui. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, por que uns têm vontade própria de se tornar mal, enquanto tem outros que têm vontade própria para se tornar Não, bem? eles só têm vontade própria, eles não têm a vontade própria mal ou boa. Você está se colocando na condição de juiz. Não, eu estou discutindo, porque é bem ou mal. Então, mas Vamos lá, não, eu não quero juízo, eu quero explicar por que uns continuam se comprazendo no mal. De onde que vem isso? Vamos Por que lá. que... Então, mas... Vontade. A Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Sim. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, atingir seus fins, desejo, ânimo, determinação, firmeza. Pelo conceito de vontade, na origem não existe vontade. Não, na origem não. Por que você vai ter vontade se você não tem discernimento? Uhum. Não tem vontade, é zero vontade. Você reage. Simplesmente você reage. Aí reage. É a palavra. É reage. Você reage. Reage. É isso. Agora, pode ser que você deu sorte de. Aí aleatório. Questão de aleia. Sorte em latim significa de... aleia, tá? Só em latim, sorte se chama aleia, aleatório. Exatamente. Se você deu sorte de reagir bem, ponto para você, senão. Gente, mas assim, eu acho que essa vontade ela se desenvolve nesse período de ignorância. Porque o período de ignorância, a gente acha que é um período que a pessoa não faz nada. Que o espírito não faz nada. Só que esse período de ignorância, ele já experimentou uma porção de coisas. E aí, nesses experimentos, é que eu acho que ele cria essas vontades de ir para um caminho que aí ele se afiniza. Dentro de tudo aquilo que ele viveu nesse período ignorante, eu acho que ele se afiniza ou com bem ou com mal. E o que faz aí para uma afinidade para um para outro? O que ele sente ali naquele período de ignorância. Então, o que ele vai sentir, deixar de sentir é meio aleatório. Porque assim, tudo depende dos estímulos que ele recebe. Ela não respondeu. Você viu que o que ele vai sentir, o que ele vai experimentar. Se ele experimenta X, ele não experimenta Y, por exclusão. Vamos pensar assim. Mas, então é aleatório. É aleatório não, e não todos binário. Experimentam a mesma, dentro de uma mesma faixa. Se a gente for da evolução do espírito, o primata, por exemplo. Vamos trazer o bebezinho. Né? A gente está falando de neném, que no começo, né, eles não têm condições de caminhar, fazer nada sozinho. Eles experimentam uma porção de coisas nesse período.
até eles criarem um pouquinho de autonomia e poder escolher e poder caminhar. Então, só que ali, nesse período, eu acho que eles vão experimentando o que eu gosto, o que eu não gosto. Isso aqui para mim é bom, isso aqui para mim é ruim. Porque não fala também que o espírito, ele aprende primeiro é instinto, depois é sensação. Então, eu acho que é nessas sensações que ele começa a criar essa vontade. Então, deixa eu fazer a pergunta. A sequência interfere? Se eu vou experimentar X, porque eu não posso experimentar duas coisas ao mesmo tempo. Vamos partir do pressuposto que a gente experimenta uma coisa por vez. Quem vai experimentar A, B, C, D, vai ter o mesmo desempenho ou vai desembocar no mesmo lugar que quem experimentar E, D, C, B, A? Isso também é arbitral. Então, mas aí a gente está colocando uma situação de que alguém está escolhendo melhor para um do que para outro, né? Não, eles vão escolher as mesmas coisas, só que em sequências em ordens diferentes. Vão experimentar as mesmas coisas. Eles vão estar expostos às mesmas coisas, só que em ordem diferente. Porque como eu não posso experimentar A e B simultaneamente, o que faz... Justamente, cara, você falou assim, eles vão experimentar. Tá, mas o que faz um gostar ou desgostar de outra coisa? Então, mas aí que eles vão... Por isso que eles têm que ter autonomia. Para eles sentirem o que eles gostam ou não. Então, porque sente diferente. Porque a gente não pode escolher, igual eu não posso escolher por você, nem você por mim. Não entendi, mas o que faz sentirem, gostarem, assim, assimilarem diferentemente? A única coisa que eu consigo pensar, José, é o seguinte. Existe um período, eu tô querendo bancar God também, né? Mas dentro da minha lógica aqui. Existe um período da geração, da criação, até um período número X, que todo mundo passa por tudo. Pelas mesmas coisas. Como se fosse uma faculdade que você vai fazer, por exemplo, sei lá, medicina, engenharia, que você faz. Primeiro, segundo ano, todo mundo faz a mesma coisa. Do terceiro, quarto para frente, você entra na sua especialização. A única forma, porque não tem outra explicação. Quer dizer, provavelmente há uma explicação. Há uma explicação, óbvio, né? Mas, para mim, né? A gente você está partindo da premissa, José, que a decisão está só hoje, né? Está só na encarnação atual ou na... Não. Eu estou partindo da premiissa. Deixa eu só, usando o mesmo exemplo da educação, por exemplo. Se a gente fizer um paralelo, cabe a mesma pergunta. Por que na hora de decidir a sua formação, uns escolhem física, outros escolhem psicologia, o outro medicina, o outro veterinária? Por quê? Por conta da vontade. Da onde veio essa vontade? Essa vontade foi criada antes, né? Foi desenvolvida antes. Apesar de você não ter... Tem gente, inclusive, que chega no momento de decidir a sua profissão, a sua formação, e não sabe o que fazer, e escolhe pela régua do pai ou da mãe, que a gente já falou aqui também. Então, você está colocando a decisão no momento único, quando, na verdade, há um histórico anterior à encarnação ou à criação. Um histórico, uma sequência. Exatamente. E o que determina essa vontade? São as referências anteriores, né? São as decisões anteriores a essa encarnação. Que são resultados de outras decisões anteriores, das anteriores. Então é sequencial. Infinitamente. A de infinito no seguinte, retroagindo. Mas é que tá. Pega o livro do Stephen Hawking, por favor. A sequência vai interferir? A sequência de experimentações vai interferir? Não. Então, se o cara escolhe A, B, se o cara experimenta A, B, C, D, E, é igual, porque não dá. Eu entendo que não dá para experimentar tudo ao mesmo tempo. Que um outro que vai ser E, D, C, B, A, eles vão desembocar no mesmo lugar? Sim, pela régua do infinito, sim. Então não era para ter diferença. É que a gente enxerga essas diferenças como relevantes. Para a nossa formação, não faz diferença. Não, para a formação não. É a pergunta 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas. Então há uma diferença, que é temporal.
Então, mas o que eu entendi, as eternidades serem mais longas, é justamente porque eles vão sofrer as consequências do mal que eles fizeram. E aí, pelo que essas consequências é sofrida. E todo sofrimento parece que é eterno. A gente já sente isso. Quando você está sofrendo, um dia para quem está doente não é igual para um dia quem está saudável. Sim, eu entendo. Não são iguais às segundas-feiras. Parece que o tempo é diferente. Eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Porque quando você lê no conjunto, eu pelo menos entendi dessa forma. É filosofal. Então, a gente entra naquela questão. Todo mundo vai junto até um determinado ponto. Daquele ponto em diante, onde você atinge o seu estado de consciência, vamos colocar assim, que você pode e tem condições de escolher, aí é da sua conta. E aí, nessas questões também, ele fala diante, dessa parte de obsessão que o Alexandre falou de influência. E também fala quando eles param de ser influenciados e obsediados. Tem uma questão aí que fala sobre isso, que é quando ele começa a ter poder sobre si mesmo. E aí entra o autoconhecimento, uma porção de coisas que a gente ainda está um pouquinho longe. Eu acho que a gente só ensaia, né? Então, Carla, desse ponto em diante eu não tenho dúvida alguma. Não, desse ponto eu também não. Do momento que você atinge, do momento que você é autônomo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu também não. Eu posso fazer. Seja a motivação que for. Eu quero. Por exemplo, eu sendo mal, eu vou ter um monte de seguidor. Então, isso para mim, essa relação de poder me agrada e aí você tem N variáveis que vão influenciar. Mas desse ponto para trás. É esse ponto que eu quero chegar. Desse ponto para trás. É desse para trás. Acho que tem uma leitura filosófica aí, José, dessa mesma questão, que as eternidades são diferentes, que é o que a Carla citou. A eternidade, de fato, é uma só. O que as torna diferentes são as nossas decisões. E aí, porque ela está falando isso, o cara que escolhe o caminho ruim, vamos chamar assim, ele tem a consequência. Então, ele é obrigado a gastar o tempo da consequência. Por isso que é uma consequência. Exatamente. Resolvendo aquilo antes de cuidar da sua própria evolução. Antes de voltar para o caminho para frente, certo? Sim. Então, não significa que você vai chegar em eternidades diferentes. Para mim, é filosofal aí, essa resposta. As eternidades diferentes são frutos das consequências das suas decisões, mas ela é uma só. Não, o que eu quero questionar é o seguinte: o Alexandre está conseguindo ler meu raciocínio. Por que diabos, da autonomia, da consciência em diante, eu entendo, gente, eu concordo com vocês, cada um é fruto das suas consequências, mas o que faz daquele ponto da pré-autonomia? É da pré-autonomia que eu estou questionando. Dali em diante, beleza, o cara, enfim, aí é consequência do seu livre-arbítrio, mas, cara, se todo mundo é igual, o que faz, se todos os bichos são iguais, porque alguns são mais iguais do que os outros? Lá atrás, não esqueça, o cara tem consciência, não, o cara não tem, não, antes disso. Isso é uma geleia geral, porque muda, porque faz a diferenciação, é que nem célula, né? Porque se todas as células são iguais, por que em algum momento se diferencia e coisa vira dedo, vira cabelo, vira olho, vira pé, mas não surgiu tudo de uma única célula. Você que é cientista, você consegue explicar isso? Não tem. A resposta correta é I don't have a clue. Exatamente. É mais ou menos isso. Imagina uma célula primordial, espiritualmente falando. Tá, beleza, ela é aquilo ali. Aí começa assim, ela começa, faz uma divisão, viram duas, que duas vão para 4, 8, cara, em algum momento que ele começa. É um negócio uniforme. Mas até nisso tem uma anterioridade que é a genética. Você é da genética de alguém. Opa, então é criação. Agente externo. Ou seja, agente externo. Ou seja, no seu projeto. Embora sejam parafusos, porcas, não sei o quê, umas porcas se agrupam em parafusos para formar uma Ferrari, outras porcas e parafusos se agrupam para se formar um mundo Mille.
Exatamente. Compra a porca na China e no Japão para você ver a diferença de uma e da outra. Não, aí que tá. Mas pensa em todas as porcas perfeitas. A questão não é de onde que elas vieram, as porcas. É como elas estão ajuntadas. É o que eu falei, os carros são feitos Six Sigma, não tem erro de fabricação. É questão de projeto. O que já é uma contradição em termos, porque não existiria recalque se todos os carros fossem perfeitos. Não, mas vamos pensar, mas aí que tá. Entendi, eu tô te alugando. Então, mas Deus aí é a questão, perfeito. né, Zé? Não existe projeto diferente. Então o que justifica chegar naquele ponto uma célula geram 2, 4, 8, assim, vai um momento, fala, opa, agora vai virar dedo, vai virar, ou seja, chega um certo momento espiritual, o cara fala, não, esse vai X% para o bem e Y% para o mal. Não, esse vai Y% para o mal e X% para o bem. Eu falei a mesma coisa, mas tudo bem. Há uma resposta, certamente, mas eu não faço a mínima ideia. Mas vocês entenderam onde que eu quero chegar? É nesse ponto da diferenciação. Sim, eu entendi, mas e a graça e a desgraça, afinal de contas, como que se liga nisso? Então, por que tem gente que vai nesse ponto da desgraça e não sai dali, ou seja, envereda, se diferencia espiritualmente para esse ponto e trilha esse caminho? A trave no olho. Mas quem botou? Gente, então, o cara tem culpa de ter sido Fusca ou Ferrari, ou enfim. Vamos supor que Ferrari também não é bom, porque de repente a estrada é cheia de buraco. Então, sorte de quem nasceu Fusca. Vamos mudar um pouquinho a analogia, Zé. Vamos lá. A mesma linha, mas um pouquinho diferente. Todos são porcas, da mesma bitola. E o que faz que ele vai montar uma Ferrari ou você ser montada num Fusca? Exato. E aí, o que faz? Você perguntou pra mim, eu não sei. Eu tô a sorte de ser pego e separado num pacotinho e mandado pra Ferrari. É aleatório, de novo. Ó, eu vou ler uma pergunta aqui que eu já comecei a ler. Eu, particularmente, acho todos nós muito azarados de morar nesse país que eu considero a esquina do mundo. Então, é aleatório. Ó, eu vou ler uma pergunta aqui que eu comecei a ler. Falei, nossa, é isso aqui que eu queria responder, mas aí, ó, falei honestamente, espiritualidade deu somebody love no Kardec. Vou explicar por quê. Pergunta 124. Pois que há espíritos que desde o princípio, ó, Alexandre, pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros que seguem o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradação. Aí eu falo assim, não, é isso que eu quero. Deve haver gradação entre esses dois extremos. Eu falei, não, Kardec, você não tinha que perguntar isso. Deve haver o que modifica, o que faz isso. Aí o Espírito fala, sim, certamente, os que se acham em graus intermediários constituem a maioria. Mas isso qualquer gaussiana sabe disso, né? A maioria está no miolo da gaussiana, não nos extremos da gaussiana. Mas a pergunta começou bem, mas não terminou do jeito que eu queria. E qual seria o jeito que você queria? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, outros seguem do mal, deve haver, sem dúvida, um momento em que se há uma diferenciação. Ponto. Então, o que na provoca... verdade... Calma, pergunta, afirmação. Essa seria a tese, vai. Aí a pergunta, o que causa essa diferenciação? Eu acho que se você tirar o deve daí, já seria suficiente. Como assim? Entendeu? Pois que deve haver... Não, há diferenciação. Mas o que causa? O que faz a diferenciação? O que provoca a diferenciação? O que leva a diferenciação para um lado? Não, esse aqui, lamento, cara, você vai ficar um pouco mais tempo no mal. Esse não, parabéns, você vai fazer boas escolhas sempre. Eu acho que eu estou rodando no mesmo lugar, mas é a atitude. Então, mas o que faz... Então, o que provoca diferentes atitudes? A diferenciação da atitude. Então... Cuidado com tostines. Cuidado com o quê? Tostines. Não, eu acho assim, de novo, a gente atribui a atitude a se ela é boa ou má em si, intrinsecamente. E eu entendo que ela não é necessariamente. Como você disse, a gente só vai saber depois se ela foi boa ou má, né? Com o passar do tempo. No momento da decisão, seja ela boa ou ruim,
você não sabe se é uma boa ou má decisão. Você simplesmente Reage. decide. Isso. Exatamente. E aí tem aquilo que é famoso, decidir é necessariamente renunciar. Então, assim, você escolher você decidir por algo, ou tomar determinada decisão, ou ir por determinado caminho, é necessariamente abrir mão de outra opção. Então, decidir de fato é só filtrar, porque as opções estão todas ali. Sim. Entende? Se o filtro é consciente ou não, é uma outra pergunta. Aí é outra discussão. Você, na maioria das vezes, concordo. É inconsciente. Se não é consciente, é aleatório. Isso, então, exato. Então, aí eu estava lendo eu estou vendo aqui de novo a minha proposta. Então, seria algum golpe do acaso? Eu e o Alexandre defendemos essa. Então não tem mais um Cid. Então o Cid também está defendendo. Ai, Alexandre, convertemos o Cid de aleatório. Porque assim, eu me recuso a acreditar que é um defeito de fabricação. Não é. Mas aí Deus tem a pegadinha. né? Depois que você falar, eu gostaria de falar. Não, pode falar. Não, que isso, por exemplo, sim, eu concordo que é o acaso. Porém, o fato de ser um acaso não é determinante. Então, mesmo sendo um acaso, você ainda pode interferir, você ainda pode mudar, você ainda pode gerar uma outra decisão. Ela não é definitiva, ela não é infinita. Não é. Mas isso também é um golpe de sorte. Você ter a sorte de querer mudar essa decisão. Porque na escala de tempo, você não tem, o a posteriori ainda não aconteceu. Não, mas você aí adquire decidir é também você acumular experiência, né? Então, um conjunto de decisões te faz ter mais elementos para avaliar. Sim, sempre. Mas lá na frente. Isso, um conjunto delas. Então, mas aí, de acordo com a lógica, se a gente parte de um ponto de aleatoriedade, Deus joga dados. Apenas uma decisão é aleatório para você, mas não para o universo. E como eu disse, tem outros os espíritos lá, outros seres cuidando para que você decida da melhor maneira. Então, aí mas assim, mas é influência. Vai girar a roda do mesmo jeito. Se a gente for levar isso em consideração, a gente admite que tem gente que é melhor assessorado que outro. Sim. Certo? Sim. E também, ao caso de mesmo a melhor assessoria do mundo, do universo, também não é capaz de... Ou seja, é botar um cara ruim, um piloto ruim no Fusca, ou na Ferrari, quer dizer, desculpa. Se todo mundo surgir simples, e você recebe uma equipe de assessoria, e aí a gente está tirando do ser a decisão, a gente está colocando a decisão em outro, certo? Nos terceiros que estão envolvidos. Se existem orientadores, consultores piores que os outros, então existe uma influência de você vai ser bom e vai chegar rápido, você vai ser ruim e vai demorar. E de ponto de vista, se a gente pensar que Deus é infinitamente bom e justo, tá errado? Não pode. Ele chega num nó filosófico, né? Exatamente. Isso, não pode. É um nó filosófico porque a gente está atribuindo a Deus, quando na verdade o filtro é nosso, né? Então as opções colocadas ali não foram colocadas por Deus. Foram colocadas por gente que veio antes de você, ou que está na sua frente, enfim. Então, mas se veio gente antes, Deus colocou. Então, não, gente, Deus mas colocou. Tem uma porção de coisas, né? A gente não está sozinho, como o Sidney falou. A gente tem uma porção de estímulos. É por isso que eu falo que esse período de ignorância é importante. A gente só está pensando no período que o espírito já tem autonomia. Mas esse período de ignorância, eu acho que esse período de ignorância, ele é fundamental para a gente escolher. Eu acho que é aí que surge o nosso conhecimento. De onde que vem? Então, continua. Porque assim, a ignorância já era. A gente está girando no mesmo lugar. Agora,
Quando que a gente perde a ignorância? E começa a ter o livre-arbítrio? Porque a gente sabe que existe livre-arbítrio e existe determinismo. E também são duas questões que deixam a nossa cabeça confusa. Até que ponto é determinismo e quando começa o livre-arbítrio? Cara, então eu vou te fazer a pergunta. Todos os espíritos perdem a ignorância da mesma forma? Não. Por quê? Porque eles não são criados ao mesmo tempo. Então, é o que o Alexandre falou. É assessoria. Aí é um pouco de golpe de sorte. De um determinado espírito, no momento de perder a ignorância, ter mais... Bom, e aí? Então, por isso que existe a enxertia. Porque os que já têm uma certa vivência, eles vêm para auxiliar aqueles que não tiveram ainda, que estão começando. Então era para todo mundo Porque sair assim, igual. a gente sabe que toda hora Deus está criando. Então era para sair todo mundo igual. É um paradoxo, né? Porque colocado esse cenário do jeito que a gente está colocando aqui, faria sentido que Deus tivesse trabalhado uma única vez e criado tudo junto, tudo na mesma hora. Não, tudo... Não é. Isso, é. Mas então, pelo que a Carla está dizendo, ela falou assim, não, porque tem gente ali em diferentes estágios influenciando o espírito a perder a ignorância. Na verdade, o ponto a questão temporal da criação, ela é irrelevante na discussão, por quê? Porque a gente parte do princípio do momento da criação. Aí o momento da criação, cada um teve o seu, ponto. Só que existe um determinado momento em que um toma um caminho, o outro toma outro caminho. E esse momento é o que a gente não consegue responder, porque se existe um agente externo e Deus permitiu que isso existisse, e você tomou um caminho diferente, então o que a gente pode crer é que existe uma idade das trevas entre a criação e o momento que você toma a sua autonomia, que Deus simplesmente vira as costas para você. Ele fala assim... É problema seu, mano. Ele fala assim, ó, fiz a minha mano. parte, você tá criado. Tem uns caras aí para assessorar. Se cair certo aí de você pegar alguém bom, beleza. Se não cair, a gente se vê lá na frente. Eu te espero lá no final da linha. O Zezinho vai chegar mais rápido, mas você vai demorar. Mas esquenta não que eu vou estar lá. Sim, isso é inexorável, também concordo. Beleza. Se todo mundo vai chegar no final, eu também concordo. Exato. Mas pelo seu raciocínio, Alexandre, eu que também, de certa maneira, estou alinhado, cara, é golpe de sorte. Pô, golpe de sorte. Naquele momento que aquele espírito ia perder a ignorância, se pegar o raciocínio da Carla, o espírito perde a ignorância. Beleza. Ele perde sozinho? Não. Ele não perde a ignorância sozinho. E vai ter uma leva de espíritos ali do lado. Cara, vai ter uns que vai ter a felicidade, para não dizer sorte, de ter uma boa assessoria, outros não tão boa assessoria. Só vamos fazer uma parte aqui, Zé, para quem está vendo aí não achar que a gente está tentando falar por Deus, né? Porque, de acordo com a nossa ignorância, Deus, segundo ele, no nível, agora vamos carimbar, no estágio evolutivo que nós estamos, nós conseguimos concluir isso. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta, porque uma resposta existe, mas a gente não chega lá. Mas, de acordo com a lógica, está aí. Cara, você foi otimista agora. Você falou, concluímos. Eu não tenho a menor esperança de que nós vamos concluir qualquer coisa aqui.